beleza? Galera, vamos lá, vamos a mais duas questões aqui de porcentagem, certo? Taxa real e uma questãozinha aqui de porcentagem. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa aquele teu like. Valeu? Vamos às duas questões. Concurseiro, vamos lá. Tem uma questão aqui de taxa, né? Então, olha só. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, é um indicador auferido mensalmente pelo IBGE que mede a variação de preços de conjunto de produtos e serviços. Esse índice é utilizado pelo governo como parâmetro para os reajustes de salário dos trabalhadores brasileiros. Se em determinado ano o salário mínimo nacional for reajustado, aumentado em 6,89% e nesse mesmo período o INPC for de 5%, então o aumento real do poder de compra do salário mínimo será de... O que acontece, pessoal? Quando você recebe um aumento no seu salário, na verdade aquele aumento não é um aumento real. Por quê? Porque as coisas também aumentam. Então, se você tem um aumento lá de 10% e a inflação é de 5%, significa que o seu aumento não foi um aumento real de 10%. Essa taxa, ou seja, essa taxa real, a gente calcula ela através dessa fórmula aqui. Ó. A taxa real é igual a 1 menos a taxa nominal sobre 1 mais a inflação menos 1. Então, isso aqui é uma aplicação de fórmula direta. Você só tem que gravar essa fórmula aqui. Então, olha só. Nós temos aqui 6,89%. Isso é igual a 0,0689, certo? Que é 6,89 dividido por 100. Tudo bem? Eu só estou preparando para eu colocar diretamente na fórmula. 5% é igual a 0,05, que é 5 sobre 100, ok? Então, como é uma aplicação direto de fórmula, que ele está perguntando qual é a taxa real, você tem o quê? Que a taxa real é dada por 1 mais a taxa nominal é o aumento, certo? Então, o aumento foi de 0,0689. Então, 0,0689. Isso vai ficar sobre 1 mais 0,05, que é o valor da inflação, ou seja, do INPC. Isso menos 1. Tudo bem? Então, ó, somou isso daqui, você vai ter 1,0689 sobre 1,05 menos 1, tá? Então, você vai ter como a taxa real igual. Já vou colocar o resultado direto, tá? Você vai ter 1,018 menos 1. Isso aí vai te dar 0,018. Como o problema está te perguntando em porcentagem, repara, aqui você dividiu, então aqui para você achar a porcentagem, você multiplica por 100. Multiplicando isso por 100, você vai achar 1,80%, certo? Gabarito, letra B. Pessoal, então, ó, voltando, recapitulando aqui. A taxa real, ou seja, quando você tem um aumento no seu salário, você tem que tirar, ou seja, a inflação. E a inflação você vai descontar através da taxa real. Taxa real é igual a 1 menos a taxa nominal, ou seja, que é o aumento que você teve, sobre o que? 1 mais a inflação. Isso tudo menos 1. Tudo bem? Então vamos lá, vamos à próxima. Concurseiro, vamos lá. Segunda. Uma loja vende à vista com desconto de 10% sobre o preço de tabela e aceita pagamento com cheque predatado para pagamento em 30 dias, com acréscimo de 20% sobre o preço de tabela. Qual é aproximadamente a taxa mensal de juros pago pelos que compram com cheque predatado? Então vamos imaginar o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, ó, preço de tabela. Vamos supor que o preço de tabela seja R$100, certo? R$100 é o valor do preço de tabela. Se eu comprar à vista, ou seja, eu vou ter um desconto de 10%. Bem, 10% de 100, isso vai me dar R$10, então eu vou pagar R$90. Que ninguém tenha dificuldade de enxergar isso.
Outra coisa, se eu pago parcelado, eu tenho um aumento de 20% sobre o preço de tabela. Então, eu iria pagar R$120, certo? Então, olha aqui, a diferença de 90 para 120, que no caso é R$30, é justamente o que? Os juros que é embutido que o cara vai estar perdendo se ele não pagar à vista. Então, se os juros é esse aqui, ó, eu tenho a fórmula dos juros simples, que é juros igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Tranquilo até aí? Os juros eu sei que é de R$30. O capital seria o quê? R$90, porque de 90 vai para 120. A taxa é o que eu quero perguntar, que o problema está perguntando. E o tempo a gente vai considerar como 1, que ou seja, mensal, né? 1 mês. Então, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho 30 igual a 90 vezes a taxa vezes 1. Ou seja, vou jogar o 90 para cá, você vai ter 30 dividido por 90, que é igual a taxa que você está procurando. Fazendo essa divisão aqui, você vai achar uma dízima. 0,333. Como o problema está te perguntando o valor aproximado da porcentagem, o que você faz? Você multiplica isso aqui por 100. Multiplicando isso aqui por 100, você vai ver que a taxa é de 33%. Ou seja, se ele pagar à vista, ele ganha um desconto de 10%. Agora, se ele pagar parcelado, referente à perda que ele vai ter não pagando à vista, é como se ele tivesse um aumento de 33%. Gabarito, letra C de casa. Fiquem com Deus.